É que sinal que já está gravando. Aparentemente está gravando a chamada aí. Só avisou isso, avisou que tá gravando aqui. Estamos gravando, pessoal. Inauguração da nossa liga. Pode falar, Michael, o que você deseja aí. Então, pessoal, eu não sei se vocês me conhecem, não sou tão famoso assim a ponto de ser conhecido antes da apresentação. Eu também faço psicologia na Embi Morumbi, eu estou no quinto semestre, e a ideia de juntar com o Ramon foi muito por um acaso, assim, por convergência de papo, de epistemologia, de perspectivas, entre outras coisas. E a ideia da liga, assim como o Ramon introduziu, é exatamente fomentar a possibilidade de troca de informações. E eu não sei vocês, o quanto vocês gostam de pesquisar a respeito da complexidade da espécie humana ou da interação da espécie humana. Então, essa relação de nós versus ele é muito imbricada numa perspectiva evolucionista. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que, quando a gente tenta tratar de uma vertente como prática baseada em evidências, ela pode tocar em searas muito afetivas do sujeito, como se fosse um ataque pessoal. Não sei se vocês já experimentaram alguma coisa assim, quando você, de repente, diz que é de um determinado viés político, ou um determinado time de futebol, ou tem uma determinada perspectiva sobre um assunto polêmico, você de certa forma, acaba, entre aspas, atacando o sujeito, ele se sente atacado, e isso pode diminuir muito a discussão e a dialética sobre a complexidade dos temas. Então, essa perspectiva da prática baseada em evidências, ela é exatamente isso, uma perspectiva. E por que prática baseada em evidências? É um termo que está sendo usado, não fomos nós que inventamos, mas ela dá a ideia de investigar os fenômenos dos quais a espécie humana, de maneira geral, experiencia por uma visão, entre aspas, sistemática. E por que sistemática? A gente vai, acho que, aprofundar nisso ao longo dessa apresentação. E se vocês tiverem qualquer dúvidas, na minha ótica, a gente pode comentar aqui no chat, a gente pode ir trocando esse papo, não precisa ser uma aula de forma vertical. Eu acho que, na minha perspectiva, pelo menos, é mais horizontalizado. E aí, não sei como é que se o Ramon combinou alguma coisa com vocês, ou se ele pensa diferente, mas por hora é isso, Ramon. Exatamente, perfeito, Michael. Aqui, pessoal, não é uma aula tradicional de professor e aluno, até porque não somos, né? Em exceção o Michael, né? Mas se vocês tiverem dúvida, quiserem acrescentar algum comentário, tiver alguma divergência, podem abrir ali, levantar a mão. E aqui a gente tá tudo junto, né? A ideia da liga é essa, não é vocês escutarem e a gente falar. Aqui não, aqui é um trabalho mútuo, todo mundo participando. Que nem eu falei, hoje a aula é exceção, iremos ter sim outras aulas no decorrer do cronograma da nossa liga barra grupo de estudos, só que no decorrer vai ser bate-papo, clube do livro, enfim. Aqui vocês têm a liberdade do que quiser, não é uma relação vertical, como o Michael disse, é uma relação horizontal, todo mundo aqui trocando ideia e partilhando informação, a fim de ter uma formação acadêmica mais proveitosa, certo? Então, Michael, o que você acha? Quer começar? Quer esperar mais um pouco? Não, vamos começar. Você tem alguma notícia aí de alguém? Deixa eu dar uma olhada no grupo. Você tem ali, né? Você que tá por dentro, o Yuri, a Mariana. Acho que não, acho que o pessoal tá. Não viram. Mas enfim, a aula vai estar gravada. Quem não conseguiu entrar vai conseguir assistir do mesmo jeito a aula. Tá. Não, vamos nessa. E aí eu acho que, se o pessoal conseguir interagir, de repente com alguma dúvida, ou algum termo, ou algum conceito que fique abstrato, ou que ele possa, de repente, evocar alguma nuance conflitante, a gente pode falar sobre ele. Exatamente. Só falar, alguma dúvida, só levantar a mão. Se quiser fazer comentários depois no decorrer do final, na metade, durante a aula, fique à vontade, tá, pessoal? Não é uma relação vertical, lembrem, tá? A gente só está repassando uma informação aqui. Então, galera, já iniciando aqui, com muito entusiasmo, por conta que é a inauguração da nossa liga, da nossa aula tanto esperada, que foi tanto postergada,
a gente vai falar sobre práticas baseadas em evidências. Só que antes da gente conceitualizar, dissecar o que é os princípios da prática baseada em evidências, eu achei interessante a gente separar o que é PBE e o que não é PBE, dado que ultimamente, como o Michael disse, o termo ele cresceu exponencialmente na mídia, sobretudo no cenário da psicologia. E por conta disso, houveram alguns vieses, alguns ruídos e maus entendimentos sobre o que realmente é a prática baseada em evidência, certo? Então, no primeiro momento, eu vou apresentar brevemente o que é e o que não é a prática baseada em evidência, antes da gente entrar no cerne da PBE, certo? Nesse sentido, galera, a prática baseada em evidências, como muitos confundem, ela não é uma metodologia de pesquisa. E embora, dentro da aplicação da prática baseada em evidências, você precisa necessariamente dominar um pouco de metodologia de pesquisa para aplicá-la na prática, que é um assunto que a gente vai comentar durante os outros encontros aqui da Liga. Outro ponto que o Michael também mencionou, a PBE, ela não é e nem tenta ser uma abordagem da psicologia. A PBE é, portanto, uma forma de tomada de decisão clínica, ou seja, você, diante ao seu paciente, ao seu cliente, você vai utilizar dos princípios da PBE para tomar a melhor intervenção possível ao seu paciente, certo? Só que surge uma dúvida. A gente fala de PBE, de prática baseada em evidências, só que a gente fala assim, de onde surge o termo PBE? Qual era o contexto da época que surgiu o termo PBE? Quem criou? Qual era o contexto? Para a gente entender isso, teremos que remontar a 1992, quando um médico canadense chamado David Sect, não sei se pronunciei o sobrenome dele certo, mas o David, ele começou a notar que dentro do universo da medicina, havia, embora as intervenções fossem sim pautadas em evidências científicas, algumas evidências não eram tão robustas a serem prescritas aos seus pacientes. Além disso, ele notou, e esse é o ponto fulcral da PBE, que não havia, pelo menos naquela época, uma abordagem em que integrasse a melhor evidência para o caso do paciente e que integrasse a subjetividade e as particularidades do paciente. Isso descentralizava o paciente da intervenção, esquecendo que ele era uma unidade, né, subjetiva, com idiosincrasia, sua individualidade. Isso causava um ruído entre o médico e o paciente. Então, o David, notando isso, ele começa a postular posteriormente o que nós chamamos hoje de práticas baseadas em evidências, que se estendeu por toda a área da saúde posteriormente. E é legal, galera, a gente pensar em PBE como um banquinho de 3 pernas, igual esse que vocês estão vendo aí na tela. Se você arrancar um pé deste banco, ele não vai parar em pé. Ele necessariamente precisa dos 3 pés para que ele exerça a função de que algo fique sobre ele. A PBE é exatamente a mesma coisa. Aqui, então, pessoal, a gente entra no cerne, no âmago da PBE, que ela ocorrerá na interseção desses 3 círculos, como vocês estão vendo. O primeiro dele é você oferecer a melhor evidência para a queixa do seu paciente. Seguida de você integrar essa melhor evidência as particularidades, a religião, a cultura, as preferências, o contexto do seu paciente. E a terceira é o conhecimento profissional, a forma como esse profissional, a partir da expertise clínica, ele vai conseguir integrar esses 3 conceitos. Então, vamos puxar um exemplo para que fique mais claro a ideia de PBE para a psicologia, mas isso se aplica em todas as áreas da saúde, certo? Vamos imaginar que chega no seu consultório, e aqui eu vou trabalhar com diagnóstico só para ficar um pouco mais claro, tá? Imagine que chega no seu consultório e você, após a formulação do caso, após você criar o vínculo com o seu paciente, você percebeu que ele tem fobia social e traços de transtornos obsessivos compulsivos, o famoso TOC. Então você vai na literatura científica e busca o melhor tratamento, o melhor ensaio clínico randomizado, que foi testado e se encaixou perfeitamente ao seu paciente. Só que aí entra o segundo ponto da PBE. Você lembra que o seu paciente, ele é analfabeto. E dentro dessa intervenção que você achou
para aplicar no seu paciente, tem alguns instrumentos dentro dela que ele precisa anotar as suas emoções, os seus sentimentos no decorrer da semana. Só que o seu paciente ele é analfabeto. E aí entra o terceiro pilar da PBE, que é você, como um bom profissional, tentar rearranjar essa intervenção de modo que ela não perca a efetividade e se encaixe ao seu paciente. Ou achar a segunda melhor intervenção que se aplique no seu paciente. Certo, pessoal? Então, a PBE, ela vai girar em torno desses círculos, dessa interseção. Aí surge a dúvida. Por que aplicar PBE na prática clínica? Certo? E eu acho que aqui, todo mundo vai concordar, pelo menos um pouco comigo, que quando a gente procura um serviço em saúde, todo mundo quer entrar em contato com um tratamento minimamente efetivo, certo? Minimamente efetivo. E, portanto, ele já tem que ter sido testado para demonstrar essa eficácia. Nesse sentido, quando o profissional aplica a prática baseada em evidências ou a psicologia baseada em evidências no seu consultório, ele vai primeiramente contemplar e ofertar ao seu paciente um tratamento com eficácias, e isso vai ofertar a ele menores chances de ele entrar e se comprometer com tratamentos ruins, seguido da menor gasto de tempo e menor investimentos em tratamentos ruins. Voltando lá, ele vai num psicoterapeuta, por exemplo, que trabalha com prática baseada em achismo, né? Ou conceitualiza com alguns teóricos mais anacrônicos que não se encaixam na realidade atual. Ele vai perder o tempo dele, que ele podia estar com a família dele, com os amigos dele, e em um tratamento melhor. Assim como ele vai desperdiçar o dinheiro que ele podia estar investindo e alocando em um tratamento que poderia ser mais eficaz, já testado, certo? E o último, pessoal, que é o ponto mais importante, evitar a iatrogenia. Para quem não conhece o termo iatrogenia, ele surge na área da saúde quando você ministra um tratamento no seu paciente, e esse tratamento, com a finalidade de melhorar, causar uma melhora ao seu paciente, ele acaba piorando, certo? Isso é muito comum na saúde mental, só que pouco falado. Então, galera, a conclusão que fica aqui é trabalhar com práticas baseadas em evidências. Ela, primeiramente, reduz em muito esses elementos supercitados que estão aí na sua tela. Segundo, trabalhar com prática baseada em evidência no seu consultório significa, acima de tudo, quem vai se beneficiar com ela não somos nós apenas, mas o paciente. O paciente, quando entra em contato com uma intervenção minimamente eficaz que já foi testado, segundo, em algo que abarque o seu contexto, a sua realidade, as suas preferências, ele vai ganhar tempo, saúde e dinheiro. E o contrário também é verdade. Se ele entrar em contato com um tratamento ruim, baseado em achismo, e que não contempla esses elementos, muito provavelmente ele pode gastar dinheiro, tempo e a saúde dele. Então, trabalhar com PBE, portanto, é trabalhar com empatia. Trabalhar com PBE é trabalhar com alteridade e respeito ao seu paciente. Trabalhar com PBE é centralizá-lo na intervenção e olhar para ele como o ponto mais importante do tratamento. E não a abordagem ou algo do tipo. E aqui não é criticando a abordagem nenhuma, mas entendendo que a PBE, ela visa centralizar o paciente e, a partir dele, a gente vê o que é melhor para a realidade dele, sendo e incluindo todos os aspectos que contemplam a vida daquele indivíduo. Galera, agora, antes do Michael começar a parte dele, eu queria perguntar, há alguma dúvida? Há algum comentário que vocês queiram acrescentar? Há alguma coisa que vocês acham que faltou, que merece ser mencionada? Fiquem à vontade, podem falar aí. Acho que por enquanto não, Ramon. Tá bem claro. Tranquilo? Uhum. Ó, Ramon, vamos entrar aqui. Bom, então, se não há dúvida nenhuma, com a minha parte, o Michael, agora, ele vai
falar um pouco, depois dessa definição do conceito que eu dei sobre práticas baseadas em evidência, o Michael vai falar o porquê a psicologia, no geral, poderia se beneficiar com a prática baseada em evidências e, no final, ele vai falar o porquê há tanta resistências ainda na implementação da PBL. Michael, fique à vontade. Quando eu precisar passar o slide, me avise. Tá bom? Tá bom, Ramon. Obrigado, Ian. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu não sei como soa isso para vocês, mas eu tinha conversado com o Ramon a respeito disso, e esse termo, prática baseada em evidência, pelo menos no 5º semestre, eu assisti algumas aulas também com o 7º, com o 8º, é um termo que não existe lá dentro. É muito raro. E a forma com que os professores mencionam a ciência dentro da universidade, pelo menos na experiência que eu tive lá dentro, é de forma muito abrangente, como se toda a produção acadêmica fosse científica. E isso é controverso e muitas vezes conflitante. Porque um TCC, por exemplo, quando você termina o curso, aquele trabalho de conclusão de curso, mesmo que ele tenha sido feito sobre uma pesquisa de campo, ele não é necessariamente científico. Então, tem também essa definição sobre o que é ciência. E não é uma pergunta original, uma pergunta que vem reverberando dentro da psicologia de um modo geral. Também, de novo, dentro da minha experiência, dentro das pesquisas e dos encontros que eu me submeto. Então, acho que também pode gerar um debate sobre isso. Me parece que na minha perspectiva, eu gosto de insistir na relação da minha perspectiva, é benéfico que a gente possa discutir sobre os termos, sobre o conceito das palavras, para que elas não gerem, muitas vezes, ambivalências. Então, eu acho que a psicologia se beneficia da prática baseada em evidência, primeiramente entendendo o que significa psicologia e o que significa baseado em evidências. Não sei o quanto de vocês já experimentou a psicologia até agora, mas ela é repleta de perspectivas, ela é repleta de bases epistemológicas distintas. Por exemplo, a fenomenologia, que tem tanto uma perspectiva baseada no Russell, quanto também em perspectivas que se difundem por existencialismo e humanismo, tanto o existencialismo de Sartre quanto o humanismo de Carl Rogers, são ali visões que partem de um campo um pouco mais antropológico ou antropocêntrico, da experiência do sujeito para o todo. Mas eles não necessariamente concordam absolutamente. Então, me parece que o antes e o depois dessa análise da base em evidências é uma perspectiva, assim, como se fizesse sentido. A filosofia, que é a origem, que acabou desdobrando na psicologia, faz sentido. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de olhar um pouco para a história da filosofia. Ela parte de um contexto antes de Cristo, ou dos tempos atuais, dos tempos que foi considerada a contagem dos anos, e ela vem de vários vieses diferentes. Então, o que isso quer dizer? Que olhar para o fenômeno, e o que eu chamo de fenômeno é a experiência, ou o ser humano, a relação dele no coletivo, no social, enfim, tudo que abrange a nossa espécie, é um olhar complexo e multifacetado. E quando você olha para isso simplesmente por inferência, ele dá a possibilidade de perspectivas diferentes. E aí eu extrapolo a psicologia e falo da religião com vocês. Não sei se vocês têm acesso aí, computem a quantidade de olhares religiosos que existem. E eu não estou criticando a religião de forma gratuita, mas são olhares diferentes sobre fenômenos parecidos, e muitos deles partem do mesmo pressuposto. O próprio cristianismo tem vertentes diferentes, como o evangélico, o católico, ou até o testemunho de Jeová, por exemplo, só que eles não convergem necessariamente em suas perspectivas. Então, usando como exemplo tanto a religião quanto a psicologia e sua variedade de acontecimentos e de olhares, também temos aí dentro da psicologia análise do comportamento, temos a terapia cognitivo-comportamental, temos a psicanálise e outras vertentes que vão se desdobrando de cada um desses olhares. Até mesmo dentro da fenomenologia, hoje, se chama o olhar para a neurofenomenologia, tem um olhar para o neuroexistencialismo, então tem um olhar para a neuropsicanálise.
Então, perceba que, pelo menos na minha interpretação, é uma tentativa das abordagens se manterem atualizadas. E nisso, o que a psicologia perde? Essa difusão de olhares e de grupos. De novo, volto no nós contra eles. E aí, se você estuda a psicologia evolucionista, que é outro braço da psicologia, a espécie humana ela tem um histórico de nós contra eles. Uma relação da quantidade de pessoas que eu considero do meu grupo versus a quantidade ou o olhar das pessoas que pensam diferente de mim. E isso fomenta uma discussão e um conflito em que não converge na psicologia. Converge em bases epistemológicas diferentes. Ou seja, eu acabo criando narrativas que possam sustentar a minha crença. E eu sei que isso é paradoxal, porque quando eu digo prática baseada em evidências, de certa forma eu estou estabelecendo uma crença. Então, eu acho muito interessante essa questão de chamar, olhar para a nuance, para o espectro entre o 8 e o 80. Me parece óbvio considerar que o seu paciente, de forma geral, possa ser bem atendido. Me parece óbvio que nós, enquanto futuros psicólogos, queiramos olhar para esse sujeito como o centro, como o possível beneficiário do encontro. Porém, o absurdo seria se nós não atendêssemos ele, ou fôssemos negligentes de forma proposital, ou até roubássemos, cobrássemos muito mais caro do encontro por motivos pessoais. Então, o 8 seria o absurdo, e o 80, no exemplo que eu citei, seria o óbvio. E no espectro, onde você está bem intencionado, mas não tem muita certeza do que está fazendo. Então, me parece que um dos benefícios da prática baseada em evidência é tentar gerar um solo relativamente firme, para que a partir daí nós possamos conversar sobre os mesmos pressupostos, para que não haja, de repente, esse olhar para o fenômeno e chame esse fenômeno de desvio comportamental, ou disfunção cognitiva, ou mal adaptação, ou inconsciente, ou seja, vários nomes para um fenômeno parecido, só que a gente acaba ficando dentro do mesmo grupo, porque eu não sei falar outro idioma. É como se cada grupo representasse uma nação diferente. Então, na minha perspectiva e na conversa que eu tenho tido com o Ramon, é tentar convergir e não divergir. Não criar uma abordagem ou um grupo que possa combater os outros grupos. Mas isso não está no meu controle. Eu estou ciente disso. Ramon, passa o slide para mim, por favor. Pessoal, se alguma coisa não ficou claro, ou se algum pensamento meu ficou com cara de devaneio, vocês, por favor, me dêem um toque aqui, para que eu não vá para um lugar muito distante e sozinho. Então, dos benefícios é essa atualização contínua, que é uma das intenções da Liga, nos atualizarmos. Então, você levanta a mão e fala um absurdo, e descobre que seu absurdo é muito coerente. Isso existe dentro dos estudos, existe dentro da filosofia. Não sei se vocês conhecem os atomistas, que é uma visão antes de Cristo, sobre a menor partícula do sujeito, e eles supunham que era o átomo. Eles foram tratados de forma ridícula. E hoje não é necessariamente o átomo, porque até isso se difundiu, se quebrou, não é a menor partícula, só que havia ali uma coerência da inferência daquela época, e pela falta de recursos, não era possível uma comprovação mais eficaz. Mas sabemos que tudo, de certa forma, tem essa convergência, essa semelhança. Nós somos átomos, entre outras coisas, e numa perspectiva evolucionista, é como se o sentido de tudo isso fosse complexo o suficiente a ponto de gerar uma discussão subjetiva e intersubjetiva. E aí, de novo, não sei se faz sentido para vocês, mas eu desemboco de novo na quantidade de perspectivas dentro da psicologia, como elas muitas vezes divergem por partirem de crenças epistemológicas diferentes e se distanciam. E me parece que a Liga tem uma intenção diferente disso. Então, a ideia da prática baseada em evidência é criar um olhar sistemático sobre a coisa, ou seja, o porquê isso está acontecendo. A gente consegue responder categoricamente porque algo acontece, porque um fenômeno se desdobra. Consequentemente, dependendo do quanto você acredita naquilo, pode se tornar um dogmatismo. E, para mim, essa palavra resume muito a psicologia. E isso é uma perspectiva particular. Eu acho que a psicologia, inclusive a psicologia tratada na faculdade, na Anhembi Morumbi, e muitas outras que eu experimentei por meio do diálogo
e não de forma necessariamente empírica, ela é anacrônica. Ela não menciona isso que nós estamos tentando compartilhar. Ela ainda menciona de forma sistemática e dogmática a seguinte pergunta: qual abordagem você vai escolher? Como é possível olhar para o fenômeno de perspectivas diferentes, sendo que as perspectivas não conversam totalmente, e ainda assim aquilo é verdade? Como uma coisa pode ser verdade e pode ser mentira ao mesmo tempo? Como uma coisa pode ser verdade e pode ser controversa ao mesmo tempo? Eu sei que existe aí uma pergunta filosófica, e eu acho que essa pergunta não é com a intenção de respondê-la agora, mas na intenção de gerar essa reflexão. Será que existe uma forma mais adequada, e eu tomo cuidado para me referir a esse termo dessa maneira, mas uma forma mais adequada de avaliarmos o fenômeno? Eu acho que essa pergunta reverbera dentro da psicologia, e me parece que a prática baseada em evidência, ela pode tocar na resposta, e não responder definitivamente, porque seria muita pretensão. E aí as figurinhas, eu acho que essa figura dos vidros é como se fosse essa mistura entre olhares diferentes, entre perspectivas diferentes que possam se complementar dentro de um mesmo vidro. É essa figura aqui do meu lado esquerdo. E no intuito de pensar o ser humano de forma evolutiva. Qual é o ponto de partida e o que isso quer dizer? E para onde, não necessariamente como um ponto final, mas como um norte, para que direção caminhar. O que fazer com aquele sujeito que vem até você na clínica com uma narrativa controversa, ou embaralhada, ou deturpada? Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, o estágio, o real, ali, quando você está frente a frente com um sujeito que não faz ideia do que você está falando, muitas vezes a narrativa ela é toda distorcida, ela é toda embaralhada, e é difícil de criar um cenário que faça muito sentido. E aí é um dos problemas, é inferir. Inferir que aquilo quer dizer outra coisa. Mas eu parto de qual pressuposto? Da minha experiência pessoal ou de alguma prática mais generalizada? Então, acho que isso também é um tema de debate. O Ramon, pode passar, por favor. E aí foi o que o Ramon mencionou. Então, a prática baseada em evidência é como se fosse uma prática nomotética. O que isso quer dizer? Que é mais ou menos uma coleta de dados de forma sistemática em um grupo relativamente parecido para que a gente tenha um resultado do qual possa ser mensurado. Então, ou seja, se eu levantar a mão direita e perguntar para vocês qual mão eu estou levantando, e todos dizerem direita, se todos disserem direita, é como se a gente pudesse chegar num consenso, e é um exemplo bem tosco, mas como se a gente pudesse chegar num consenso de qual mão é a direita e qual mão é a esquerda. Se o ruído dessa informação for significativo, talvez tenhamos que olhar de novo para o conceito, ou seja, trabalhar por meio do conceito para chegarmos no consenso. Então, de forma bem simplificada, essa visão nomotética seria uma forma de pesquisa aprofundada sobre um grupo ou uma quantidade significativa de sujeitos ou fenômenos dos quais nós pudéssemos tirar alguma informação consensual. Qual é o problema, ou na verdade, o que é interessante dentro da psicologia é essa relação idiosincrática, ou seja, a individualidade, a subjetividade, a abstração que a espécie humana tem por meio dos seus indivíduos. Então, o olhar da prática baseada em evidência é um olhar sistemático, mas também idiosincrático, ou seja, como nós podemos ter consensos sobre tanta complexidade individual. E aí tem um autor, que talvez a gente vá tratar na Liga, chama Stephen Hayes, e ele usa esse termo, o idionômico, que é uma junção entre o nomotético e o idiosincrático. Esse idionômico é um neologismo, ele não existe, não é uma palavra que existe, ele inventou, pode ser que comece a existir a partir de então, provavelmente é assim que as palavras surgem, por meio de invenções. Isso também pode ser um tema para outro encontro. Então, esse olhar idionômico é um olhar carinhoso, entre aspas, sobre o que a espécie humana significa enquanto grupo, mas o que aquele sujeito significa enquanto abstração individual, enquanto história de vida. Então, esse é o desafio. Como associar essas coisas? E aí eu coloquei esse quadrinho aqui do lado direito, e não sei se você já ouviu esse termo, o que significa biopsicossocial. Então, perceba que ele tem uma imagem parecida com a PBE. Então, o biopsicossocial são os fatores biológicos, ou seja, algumas pessoas
são mais sensíveis ao estresse do que outros. Isso é inerente. Algumas pessoas são mais sensíveis ao estresse por uma série de circunstâncias, ou por uma herança genética, ou por algum tipo de experiência marcante na infância, ou durante a gravidez da mãe, enfim, que possa ter realizado de forma categórica esse desvio biológico. Então, o fator biológico, ele influencia no seu comportamento, ou seja, em que tipo de produção do eu, do self, ou da sua subjetividade que vai encontrar o mundo. E aí entra a questão psicológica, ou seja, como essa experiência entre o sujeito e o ambiente vai gerar valores, valência afetiva e valência simbólica. E como essa valência simbólica afetiva vai reverberar no que ele chama de realidade, no que ele chama de comunhão, ou o que ele chama de social. E o fator social são as influências. Por exemplo, eu falo português, eu falo de uma determinada ótica, de uma determinada ponto, porque eu sou influenciado por tudo aquilo que eu consumo. Eu sou influenciado por todas as relações que eu tive e que eu tenho. E, inclusive, a PBE. Eu falo sobre PBE aqui e não sobre outra perspectiva, exatamente por influência. Então, o fator biológico, o fator psicológico e o fator social constitui o que nós podemos chamar comumente de eu, ou de self, ou desse sujeito de azul e de óculos que está falando com você. Pode passar, Ramon, por favor. Ramon, o que você acha de a gente abrir um espaço aqui para algum comentário, alguma coisa que talvez possa não ter ficado claro, ou alguma coisa que eu não toquei? Pode falar aí, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, algo a acrescentar, fiquem à vontade. Se quiser abrir o microfone, abram. Se quiser mandar no chat, fiquem à vontade, tá? Ou algo que não ficou claro. Ou uma perspectiva, ou Ramon, se você quiser complementar com alguma coisa também. Exato. Nada? Ninguém? Podia mandar um ok no chat, sabe? Como um tapa nas costas, assim, ó, viu? A gente tá junto, cara. Tá bem claro. A Mariana mandou, tá bem claro. Tá bem legal. claro. Você não tá falando sozinho. Tá bem legal a explicação. Tá ficando bem claro. E alguns termos novos. Eu, por exemplo, não conhecia os termos que você passou no último slide. E é interessante aqui, rapidamente, Michael, só para não estender, aqueles dois conceitos, por exemplo, aquele neologismo que ele pôs do idionômico, a gente vai fazer um bate-papo específico só sobre isso, que é um assunto que é da fronteira do conhecimento da psicologia, uma área chamada de psicologia baseada em processo, que tem o Steve Reis, o Hoffman, grandes intelectuais que a gente vai trazer aqui para todo mundo conhecer, que é uma área onde eu saliento sempre como é o futuro da psicologia, certo? Onde o pessoal visa deixar de lado diagnósticos e entender completamente a individualidade e tratar o sujeito como uma unidade. Só que isso está muito novo, muito recente, é incipiente, certo? Então, eles estão trabalhando em cima disso, que provavelmente será o norte da psicologia daqui então. Mas isso é tema para outra aula que a gente vai tratar aqui, que é um tema extremamente interessante. Pode continuar, Michael. Tá, obrigado, Ramon. Então, Yuri, Mariana, ou Ramon e Aline. Me parece que, entre outras coisas, tem uma interseção desse encontro em gerar pertencimento. E aí eu falo por mim. Encontrar pessoas das quais eu possa compartilhar nuances, angústias e pontos de vista sobre a psicologia especificamente, porque para mim é o que me move hoje. Então eu faço a faculdade de psicologia, 5º semestre. Eu também estou fazendo uma faculdade de filosofia à distância, por ter um certo benefício, por já ter uma faculdade de educação física e licenciatura, enfim. Então, essas coisas, elas me movem no sentido, de direção. E quando eu encontro pessoas das quais estejam dispostas a falar sobre isso, a PBE é como se fosse o nosso ponto de encontro, mas não necessariamente de forma dogmática, eu insisto. É como se fosse, nós temos um grupo, um clube, e eu não sei se o Ramon ele compartilha dessa interpretação, mas é como se nós pudéssemos colocar pessoas interessantes dentro do mesmo lugar. E aí a PBE é como se fosse a minha maneira de dizer, sobre toda essa abstração, sobre toda essa complexidade da espécie humana, a prática baseada em evidência é como se fosse uma régua.
talvez podemos compartilhar evidências ou artigos científicos que sejam contraditórios. E aí, o meu limite de interpretação talvez seja extrapolado pela compreensão do outro. Pode ser que cheguemos a um consenso ou não. E tudo bem, eu acho que existe, pelo menos de novo, na minha ótica, essa flexibilidade de, eu não concordo com você, mas estou disposto a continuar falando sobre esse assunto. E aí é um sujeito de 40 anos que está falando. Porque me parece muito difícil e até um pouco solitário olhar de forma inflexível para as coisas. Fica uma sensação de, poxa, eu sei a verdade, eu sei como as coisas são, mas ninguém acredita em mim. Não sei se vocês conseguem perceber, pelo menos para mim fica dessa forma, uma nuance ou um espectro entre o que você está dizendo é só esquizofrenia, e não no sentido pejorativo, mas no sentido de é só uma crença tão enraizada e tão específica, tão de tamanho sincretismo, que só faz sentido para você, e você não questiona se realmente isso pode balizar as experiências alheias, as experiências do outro. Então, me parece que existe um paradoxo entre acreditar tanto numa coisa a ponto dela começar a virar um fantasma, um espectro, dentro da própria crença do sujeito. Então, a PBE, na minha ótica, tem uma relação diferente. É um convite a olhar para isso, e, de repente, esses novos olhares podem tornar uma nova PBE. Não nova no sentido de negligenciar o que já está sendo feito, como se fosse uma coisa original, mas no sentido de acrescentar olhares diferentes exatamente para esse chão, para o ponto de partida. E aí eu acho que o ambiente acadêmico ele é muito propício para isso. E, de novo, eu estou no 5º semestre, fiz aula com o 7º, com o 8º, com o 9º, e eu não sentia isso. Eu sentia uma galera perdida, e não é uma crítica gratuita, é uma galera no sentido de, eu não sei muito bem o que fazer, e o estágio vai tomando conta do tempo do sujeito, ele tem que dar a demanda, ele tem que atender a demanda de uma série de folhas, uma série de coisas, e isso acaba gerando uma resistência. Então, essa falta de conhecimento ou a formação sobre a PBE acaba sendo uma extracurricular. Então, esse encontro também tem essa intenção de jogar essa semente no terreno, pode ser que pegue ou não. E aí a faculdade ela insiste nesse apego à experiência pessoal e os métodos tradicionais. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas as palavras elas têm múltiplos significados dependendo do sujeito que interpreta. Então, quando eu chamo uma coisa de tradicional, ela dá a ideia de ser boa, né? Como se ela viesse de uma tradição que funcionou há muito tempo, logo vai funcionar agora. Então, o tradicional ele pode ser também obsoleto. Algo que funcionava antes, por exemplo, a sangria, que era um tratamento usado dentro da medicina, que hoje, pelo menos até onde eu sei, é um absurdo. E eu não sei se, de repente, ela pode ser usada hoje numa perspectiva nova. Então, o tradicional não necessariamente é bom e o tradicional não necessariamente não pode ser reutilizado, dependendo do que ele está sendo testado e como ele está sendo testado. Então, acho que a PBE ela dá essa flexibilidade para que nada seja jogado necessariamente fora, mas que possa ser olhado com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. E isso reflete no medo da mudança, porque gera insegurança, gera uma sobrecarga de trabalho. Poxa, eu acredito, eu me identifico com a fenomenologia, ou com o existencialismo, ou com o TCC, ou com a psicanálise. Nossa, será que todo esse tempo de dedicação, eu vou jogar isso fora? Perceba como isso reflete um viés, né? E o viés do culto afundado, ou seja, eu sou assim há tanto tempo, será que vale a pena mudar? Não sou eu que vou responder essa pergunta, eu acho uma pergunta muito genuína, e eu acho que a angústia existencial também é muito genuína, porque no final das contas, você e eu, que querem tratar do sujeito ali dentro da psicologia clínica, também é um sujeito que precisa de tratamento. E não no sentido de loucura, no sentido pejorativo. Eu não sei se vocês já tiveram isso, a história da loucura. É no sentido de conforto, de pertencimento, de acolhimento do outro, de rede de apoio. Sei lá qual o termo que faz mais sentido para você. Então, essa cultura institucional, ela não incentiva a inovação por essa replicação tradicional, por esse eco do que vem sendo feito há muito tempo, por uma prática milenar. Não sei se vocês já ouviram algo assim. E aí eu acho que talvez seja importante dentro da PBE chamar a atenção para isso, para esse cuidado. Não porque algo acontece há muito tempo, ele é necessariamente bom. Provavelmente vocês já tenham tido algum tipo de experiência assim, um sujeito que vive há muito tempo e você descobre depois de adulto que ele não sabia muito bem o que estava falando. Pode ser um tio, pode ser um líder religioso ou um líder ideológico. Então, eu chamo a atenção exatamente para isso, para um olhar
pro agora, sem desconsiderar o que já foi, o que passou, mas sim um olhar cauteloso, um olhar que possa examinar o que está sendo propagado, difundido e muitas vezes imposto a nós, estudantes, ou qualquer que seja a sua posição dentro da faculdade ou na sociedade. Pode passar, por favor, Ramon. E os tipos de resistência, eu já mencionei de forma geral, mas são esses. Uma resistência individual, porque eu tenho as minhas crenças, e as minhas crenças refletem nas minhas emoções. Eu espero que não seja interpretado como um ataque pessoal, mas suponha que alguém chegue para você, você sendo uma pessoa religiosa ou não, caso seja, e alguém te diga, Deus não existe. Isso é uma ficção da sua cabeça. Se você nasceu num ambiente religioso, onde teus avós eram religiosos, teus pais eram religiosos, ou seja, a sua base de interpretação da realidade é religiosa, quando alguém diz isso, é como se fosse uma facada, é como se fosse um ataque pessoal. E o contrário também. Se você, de repente, é ateu ou ateia, e alguém chega para você e fala, como é possível que você seja assim? Porque Deus é o caminho, é a verdade e a vida. Você fala, como assim, cara? Que absurdo, você está viajando na maionese. E começa a tentar te convencer, começa a extrapolar um limite ali implícito entre a sua liberdade e a liberdade dele. E acaba refletindo de forma institucional. Porque os coletivos pensam diferente. As faculdades têm perspectivas diferentes. Algumas faculdades têm um viés mais psicanalítico, outras faculdades têm um viés mais da análise do comportamento, outras têm um viés mais da terapia cognitivo-comportamental, ou seja, é a mesma ideia de família. Você cresce ali num seio familiar, no sentido de comunicação, de informação, e acaba tendo aquilo como verdade. Porque se o meu professor disse que logo aquilo não pode ser questionado. E, de novo, como a tradição não necessariamente é a verdade. E aí eu gosto dessa imagem do 6 e do 9, porque ela é bem simples, mas não necessariamente simplista. Então, dependendo do seu ponto, a imagem pode ter uma conotação diferente do ponto do outro. E isso pode gerar dúvida. Então, nesse último item aqui, no sistêmica, ausência de políticas e incentivos à prática baseada em evidência. Porque quando você diz para o sujeito que aquilo que ele está reproduzindo, replicando, pode ser questionado, perceba como isso reflete nas outras duas questões. Poxa, como assim? Eu estou dentro de uma instituição que propaga essa informação há muitos anos e você vem dizer que isso está equivocado, isso acaba ferindo as crenças do sujeito. Porque é como se ele olhasse para a trajetória dele e dissesse assim, caramba, então quer dizer que tudo que eu fiz até agora não faz sentido. Então pode sim gerar uma angústia existencial, que está muito perpassada pela perspectiva da prática baseada em evidência, que é um dos pilares, é uma das pernas do banquinho que o Ramon mencionou, que é as preferências do sujeito. Quando você fere as preferências do sujeito, isso pode dar uma sensação de não acolhimento, como se fosse uma espécie de invalidação. Não sei se faz sentido para vocês. Ramon, pode passar, por favor. Tá, isso é uma frase provocadora, de certa forma. Superar a resistência é um ato ético. Não sei se é claro para vocês a relação entre moral e ética. A moral é como se fossem as normas, as regras, que normalmente são acolhidas de maneira social, de maneira coletiva, e a ética é a sua conduta. Em outras palavras, é como se você parasse rapidinho na vaga de idoso, porque você não encontrou outra vaga, para ir logo ali comprar um remédio, ou só buscar seu filho na escola, ou só fazer uma coisa bem rápida. Então, assim, não tem problema. Então, você acaba tendo uma narrativa que te convence que aquilo que você está fazendo é justificado. Então, é como se você parasse na vaga proibida ou virasse rapidinho na contramão, é só meia rua, porque a minha casa está logo ali. E perceba que não é, do meu ponto, um julgamento. É apenas uma reflexão. Não quer dizer que você concorde com a vaga de idoso. Pode ser que você não concorde com a quantidade de vagas de idoso que disponibilizaram no ambiente. Pode ser que ninguém te perguntou se você concordava com aquilo, apenas impuseram. Então, não sei se você consegue observar a minha tentativa de gerar um paradoxo. Então, essa relação ética é uma relação que questiona a moral. Será que essas regras que vocês estão compartilhando, elas realmente são regras atualizadas? Será que isso não é anacrônico? Será que isso não é obsoleto? Será que realmente essa maneira de identificar o comportamento humano, a relação social, essa relação biológica, ela é condizente com os novos achados? E vou além. Será que esses novos achados, eles se sustentam de forma que possamos tomar eles como verdade?
Então perceba que a pergunta ela nunca acaba. Então a filosofia ela vai sempre do meu ponto, obviamente, sempre andar junto com a prática baseada em evidência, porque ela questiona, peraí, isso que você está dizendo, que é evidência, ela é evidência segundo quem? E aí entra uma outra questão, que é exatamente esse ponto da doxa, que eu escrevi em vermelho, que é a opinião, e a episteme. Você, né, ou eu, temos prática o suficiente, um histórico, um repertório, uma convivência que possa criticar, que possa ter esse olhar um pouco mais elaborado sobre as coisas que tentam te enfiar ou sobre as próprias experiências. Perceba que inevitavelmente, isso clama uma demanda, ou seja, um esforço. Como é que eu vou dar conta? Como é que as pessoas podem ter razão e não ter razão ao mesmo tempo? Então, isso demanda tempo, demanda esforço e demanda processo. E eu, do meu ponto, talvez seja um pouco menos doloroso, um pouco mais significativo caminhar juntos do que caminhar sozinho. E aí também, eu insisto, esse é só o meu ponto. Então, resistir à mudança é humano. São essas questões que eu venho tentando chamar a atenção para vocês. E, ao mesmo tempo, se manter nelas pode soar como antiético. Será que quando o teu paciente ou o teu cliente senta na tua frente, você oferece aquilo que era oferecido há 5, 10 anos atrás, porque faz todo sentido para você, será que faz sentido para ele? Será que é o melhor a ser oferecido? Então, acho que essa pergunta sobre a ética, sobre a conduta, ela reverbera, ela gera eco. Então, me parece que a prática baseada em evidência toca nesse cerne. E isso, tentar superar a resistência, é uma espécie de valorização da escuta. O que é que está sendo produzido? Quem é que está sendo produzido? E eu não sei a idade de vocês, mas nós vivemos uma era, olhando assim de forma bem abrangente, do excesso de informações. E eu até comentei hoje com o Ramon, de certa forma, de forma pejorativa, uma incompatibilidade evolutiva. A quantidade de informações hoje, ela nunca foi tida nessa ótica, nessa perspectiva, nessa quantidade. Então, é difícil dar conta de tudo que está sendo produzido. A quantidade de artigos científicos que são produzidos por dia é imenso, é imenso. Eu não sei se vocês já colocaram, pesquisaram no PubMed, uma ou duas palavras-chave, eles podem dar 5 mil, 10 mil artigos. Ou seja, como é que eu descubro qual o artigo, qual a evidência que atende à minha necessidade? Eu acho que sozinho é mais difícil, mas existem meios, existem formas. E a dialética me parece sempre uma opção. Discutir sobre essas questões, discutir sobre o real, sobre o que faz sentido, sobre o que é a realidade. Então, eu acho que esse grupo, essa liga, tem, entre outras tentativas, juntar pessoas interessadas a questionar e questionar a melhor possibilidade, ou pelo menos a melhor possibilidade possível, não a melhor possibilidade de todas, necessariamente. Ramon, por favor. Nossa, eu não aguento mais falar, Ramon. Então, finalizamos aqui, galera. Espero que todos vocês tenham gostado da aula. E aqui a gente vai abrir o espaço para comentários, para dúvidas e também para a gente falar um pouquinho sobre o rumo que essa liga aqui vai tomar. Antes de tudo, é interessante a gente ver agora, nesses pontos finais que o Michael colocou, que a nossa liga aqui, acho que vocês notaram, a gente está andando de contramão ao que é ensinado em todos os tipos de instituições há décadas, né? Então, esse é um ponto também muito importante do porquê há tanta resistência na PBE, né? Por que eu vou utilizar isso se eu estou fazendo isso há décadas, se a minha instituição utilizou isso, né? Então, entra viés do custo afundado, viés do backfire, enfim, um monte de coisas. Mas eu espero que esta aula conseguiu, pelo menos, incutir uma dúvida na cabeça de vocês, ou um novo conhecimento, ou uma motivação para com a continuidade da nossa liga / grupo de estudos. E agora eu queria ouvir o feedback de alguém, se alguém quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, e depois a gente engatar sobre quais serão os próximos conteúdos. Eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês gostariam de ser trabalhado aqui dentro, porque, novamente, saliento, sempre vou continuar salientando, aqui vai ser uma relação horizontal, todo mundo vai se ajudar, vai ser dias de bate-papo, com informação, com artigo, enfim, a ideia aqui, novamente, é fomentar a interdisciplinariedade e ter uma formação proveitosa, certo? Porque a gente sabe que é inevitável, não só na psicologia, mas depois de formados, a gente vai ter que estudar, não só agora, mas depois, muito mais.
A faculdade não ensina nem a metade disso, não que seja ruim, mas quando a gente trabalha com o indivíduo, é como se fosse fazer uma analogia com Sísifo, não sei se vocês conhecem, é você empurrar a pedra infinitamente. A gente vai ter que estudar sem parar, acompanhar a fronteira do conhecimento, e isso, no final de tudo, além de uma satisfação pessoal, é ajudar o seu paciente, a ajudar o indivíduo que está na sua frente com sofrimento, certo? E eu acho que discutir briga de abordagem ou algo do tipo, ou se apegar a um teórico ou teorias anacrônicas, não vai, no final das contas, ajudar aquele que tanto precisa do seu trabalho, certo? Então, pessoal, eu queria saber agora a opinião de vocês aí. Podem mandar no chat, abrir o microfone, enfim. Se vocês também não quiserem, aí, pode falar, mãe, fique à vontade. Eu achei bem interessante o que foi falado, né, tanto por você quanto pelo... Ai, meu Deus, esqueci, pelo Michael, né? Michael. Uhum. É muito interessante, porque eu particularmente gosto muito da abordagem da psicanálise, né, mas eu vim para a psicologia porque justamente, como foi falado na questão dessa prática baseada em evidências, né, buscar o que é melhor para a pessoa que chega até você, né, e não necessariamente que é o que você falou, que é bom para mim, é bom para o outro, né, então tem um campo muito grande para a gente poder usar, né, com as pessoas, enfim, e achei muito interessante o que vocês trouxeram aqui, gostei bastante, viu? Legal, Mário. Que bom. Muito obrigada. Ótimo. Obrigado pelo feedback, né? Obrigado pelo feedback. É interessante, né? Porque às vezes é algo novo que a gente entra em contato e foge do senso comum, pelo menos da área da psicologia, né? Porque a gente é adestrado, pelo menos na faculdade, a escolher uma abordagem, a se reconhecer em uma abordagem. Não que isso seja errado, né? Mas assim, se tratando e colocando o paciente como centro, a gente vê que isso não se encaixa, né? Vai ser mais uma satisfação pessoal do que ajudar o indivíduo, né? E a gente vai falar bastante sobre metodologia de pesquisa aqui, para a gente conseguir entender esses artigos, como filtrar artigo. A gente vai colocar psicologia, filosofia, discutir, a gente pode discutir sobre abordagens, aulas que vocês querem, enquete, se vocês quiserem. Tem um tema interessante que eu achei aqui, eu gostaria de apresentar. Fiquem à vontade, o grupo está aberto ali para vocês enviarem isso. E também eu e o Michael, também gostaria de avisá-los que se você conhece alguém que talvez tenha interesse nessa liga, por favor, divulgue essa pessoa, mesmo que não seja da instituição, né? O importante é somar com a gente aqui e criar um campo de acolhimento e desenvolvimento mútuo, porque a gente sabe que a profissão da psicologia, querendo ou não, é uma profissão solitária. Acho que todo mundo sabe que a psicologia é uma profissão solitária, é só o profissional. Então, criar essas redes de apoio em que a gente pode trocar informações, e não qualquer informações pertinentes que às vezes a gente nunca entrará em contato na faculdade, é algo de extrema importância, né? Não que seja uma competição, é até algo cômico falar isso, mas você, às vezes, estudando por fora outros conceitos assim, você pode até se destacar, né, na frente, e isso eu digo no sentido de ofertar um tratamento melhor ao seu paciente, certo? E a ideia da Liga é essa, né? Não só na parte da psicologia clínica, mas a gente também vai falar sobre neurociência, comportamento, enfim, tudo que envolve o campo da psicologia. E também a gente tem um amigo nosso que é o Yuri, um grande amigo meu, quase irmão, ele é de nutrição, e que nem eu falei, aqui a gente pode fomentar também a interdisciplinariedade, entendeu? Ele, com conteúdo que ele almeja ou correlaciona com a psicologia, ele pode vir aqui apresentar, e a gente discutir sobre. Então vai ficar um grupo aqui de fortalecimento mútuo. E é isso, galera. Essa é a ideia da Liga. Pode falar. Ramon. Oi. Com licença. Você quer terminar ou você terminou? Não, já terminei, pode falar. Você mencionou do Yuri sobre nutrição. E aí, cara, sem cair em contradição,
essa ideia de chamar as coisas de pilar ou de banco ou banquinho é uma forma figurativa para tentar ilustrar o raciocínio. Mas, pensando no comportamento de forma geral, tanto a relação psique, né, ou psicológica, a nutrição, cara, atividade física, nutrição e a qualidade dos relacionamentos, tem muito conteúdo hoje sendo pesquisado sobre como isso reflete no sujeito. Então, o Yuri de nutrição, eu acho que seria, de novo, né, o Ramon insiste na interdisciplinaridade, faz muito sentido. Porque o sujeito, né, o ser humano, ele é multifacetado. Então, tem muita evidência hoje sobre a relação do que você come, a qualidade do que você come, como isso influencia no teu humor. E lógico que não é isolado, como aquelas questões de Enem, sabe? Que você desconsidera o vento na atividade de física. Não tem essa relação isolada. Então, o que você come, o tipo de gasto que você come, a relação da qualidade do teu sono, enfim, todas essas questões que envolvem o ser humano refletem no comportamento dele. Quando eu falo comportamento, eu quero dizer o ser humano de forma geral, né, de forma complexa. Então, acho que vale super a pena. E o que o Yuri também tiver de dúvida ou de proposta, vindo assim da nutrição, eu acho que a ideia do que o Ramon mencionou para mim faz muito sentido. E agora que ele mencionou o Yuri, vindo da nutrição, é exatamente expandir, cara. Expandir, assim, não sei se vocês passam por isso. Me parece que quando você isola o fenômeno, ele fica muito restrito, né? Como se, não, a psicologia clínica atende isso. Cara, esse sujeito é um sujeito social, ele é um sujeito biológico, um sujeito que come, que dorme, é um sujeito que fala, um sujeito que trabalha. Então, assim, é multifacetado. Faz sentido? Exatamente. E outra coisa, o Michael tocou nesse ponto importantíssimo, que é algo que a gente vai trabalhar muito aqui no nosso grupo de estudo. E eu queria deixar aqui uma indicação de leitura. Se vocês quiserem, eu tenho o PDF. E eu acho que é um livro interessante para a gente trabalhar no decorrer dos meses, que é esse livro aqui, ó. Comporte-se, ó. Esse aqui é um livro que trabalha as multifacetas do comportamento. É uma indicação de leitura, quem quiser eu mando o PDF. E ele trabalha exatamente isso que o Michael falou. O nosso comportamento, ele é modulado a todo momento por fatores que a gente nem percebe. Então, eu acho que é um ponto interessante, às vezes a gente conhece, ainda mais o pessoal da psicologia, de falar de um fenômeno esquecendo e jogando de lado outros. Né? A gente faz um enfoque, por exemplo, apenas no social ou apenas no biológico, sendo que a gente é um indivíduo biopsicossocial, certo? Então, eu acho que é interessante a gente fomentar também essa ideia, porque fomentar essa ideia é entender a complexidade do indivíduo e, novamente, entendendo a complexidade do indivíduo, a gente consegue trabalhar, por exemplo, a PBE, que engloba todos esses fatores, e, acima de tudo, fomentar a interdisciplinariedade. Não tem apenas um trabalho essencial, mas sim todos, porque o indivíduo ele é controlado a todo momento por diversos fatores. Ótimo. Mais alguém? Pode falar, Yuri, fique à vontade. Aí, ajeitando aqui, eu entrei pelo celular porque eu tô sem webcam. Mas, enfim, pessoal, eu gostei muito da aula e realmente, né, eu não faço parte da psicologia, mas é fundamental, não só para psicologia, como a nutrição, como qualquer área de atuação que envolva uma área da saúde, ter pelo menos um embasamento na prática baseada em evidência, porque eu acho que não tem como você, se há a possibilidade de você ofertar o melhor tratamento ao seu paciente, por que não? Por que não? O que lhe impede? Entendeu? Se você pode ofertar o melhor tratamento, juntamente até, às vezes, por exemplo, linkar uma coisa a outra, né? Porque para você, por exemplo, você fazer um atendimento nutricional, você não vai simplesmente pegar uma tabelinha ali com os dados dele, né? E simplesmente fazer qualquer dieta que se adeque a ele. Não, você vai ter que conversar com aquele indivíduo, você vai ter que entender a rotina do indivíduo, o que aquele indivíduo se passa, qual é a melhor a adequar. Então, por isso que é muito bom essa coisa da interdisciplinaridade, entendeu? Perfeito, isso é uma coisa perfeito. que eu acho muito bacana. Perfeito, perfeito. E é interessante porque, às vezes, até o pessoal que não é da psicologia, que é o exemplo do Yuri, a gente percebe que a psicologia, ela está presente em todas as áreas da saúde, né? Então, todos os profissionais precisam minimamente entender
de alguns conceitos da psicologia para atuar na sua prática. E nutrição é um exemplo maravilhoso, né? Porque você vai conversar, às vezes, com um indivíduo que está com transtorno alimentar, obesidade, o que interfere, quais são os fatores que interferem, que atrapalham ele seguir uma dieta, perder peso ou ganhar massa muscular, enfim. Então, você vê que a todo momento é um trabalho interdisciplinar e multifacetado, né? Então, a gente abre um leque ainda maior para essa liga de estudos aqui, e a gente pretende, pelo menos uma vez na semana, a gente fazer um encontro. Esse foi uma aula, mas o próximo pode ser um bate-papo sobre algum tema. A gente manda com antecedência o material, a gente lê e discute no dia, a gente tira insights e postula até no dia uma nova aula, um novo bate-papo, enfim. Pode até ser numa cafeteria, viu? Pode ser, se vocês tiverem disponibilidade, a gente pode fazer também em uma cafeteria, ficar o dia, a tarde inteira lá, se for viável, depois que nas séries da faculdade, enfim. A gente também pensa em dar aulas sobre alguns assuntos, por exemplo, fazer mini módulos. Um exemplo aqui, vamos imaginar que a gente vai falar sobre ansiedade, a gente pode falar epistemologia, neurobiologia, tratamento, a gente faz uma sequência de aula e cria um módulozinho do que sabe? Fomentar essa liga com materiais que a gente possa reconsultar, revisar depois, entendeu? E não ser apenas um bate-papo em vão, né? Algo que seja de utilidade profissional e, sobretudo, pessoal. A Mari e a Aline levantaram a mão. Podem falar, podem falar. Eu ia comentar a respeito dos transtornos na hora que eles estavam falando sobre a questão da alimentação, né? Porque muitas vezes a pessoa busca um nutricionista, uma ajuda médica, né? Nesse sentido, mas o problema é muito mais psicológico do que em outras áreas, né? Exato. Mas aí você acabou falando a respeito. Ô, Mari. Oi. E você percebe como entre aspas, mais didático do que, entre aspas, de novo, real, quando a gente separa, assim, é mais psicológico. Percebe como as coisas, elas interferem inevitavelmente no todo? Né? A dor óbvia, eu bati o braço, uma pancada. E aí fala, não, essa dor é física, não é psicológica. Percebe como isso reverbera na história, né? Na produção textual, separar mente e corpo, psicológico. Dualismo, né? Faz sentido falar isso para a gente se entender. Mas eu acho que a ideia do encontro é exatamente tocar nessas coisas e falar, já questionou dessa forma? Eu acho que a gente consegue desdobrar, né, por meio da liga, termos que podem ser divididos apenas para que possamos nos entender, mas, na verdade, eles são coexistentes. Não sei se faz sentido. Sim, faz sentido. E, bom, acho que o que você falou faz muito sentido, sim. Deixa eu também aproveitar, antes que eu esqueça de perguntar, você já tem, assim, a programação de quando que vai ser os encontros, se é mensal, semanal? Porque acho que semanal acho que vai ser complicado, né? Então, a gente não acertou ainda, porque a gente precisa ver com todo mundo aqui do grupo. Por exemplo, aula, se vocês não conseguirem entrar, a gente grava, que vai ser essa que vai estar gravada. Mas bate-papos, que não vai ser gravado, vai ficar... Ou a gente pode até gravar, fazer um mini podcast, a gente tem que acertar. Com pelo menos metade da liga, a gente faz uma enquete, todo mundo vota, o dia que for mais viável a todos, a gente faz esse encontro. Então, a gente está caminhando no incerto, né? Abraçando a dúvida, né? E a gente agora precisa do feedback de todos para que essa liga continue, para a gente discutir assuntos, disponibilidade de horário, enfim. Então, isso a gente vai tratar no decorrer dos dias, né? Porque a gente precisa da resposta de todos, porque a liga, como a gente falou, não é feita por uma ou duas pessoas, e sim todos aqui são importantes. Sim, tá jóia, então, beleza. Muito obrigado pelo feedback, Mariana. Imagina. Aline, pode falar. Tá mutado, Aline, seu microfone. Perdão. Agora vocês estão me ouvindo, né? Sim. O que eu ia falar até em relação à interdisciplinaridade, né? Que eu até comentei com o Ramon hoje mais cedo, como é que também a psicologia ela vai se estendendo para outras áreas e acaba que uma coisa sendo consequência até da outra, né? E daí vai da gente ter uma visão mais global de tudo que está acontecendo com esse sujeito que está sendo analisado, né?
Eu até comentei com o Ramon sobre a questão da arquitetura, né? Assim que eu estava finalizando a faculdade de arquitetura, me vinha muito essa questão na cabeça, assim, sabe? De como é que eu poderia impactar melhor as pessoas que estariam ali habitando o ambiente. Tinha sempre uma discussão na minha cabeça que ficava em relação ao impacto do ambiente físico mesmo no sujeito, né? E depois eu achei uma única instituição aqui que tinha um programa que era um curso técnico, na verdade, de neurociência aplicada à arquitetura, e daí tinha uma base, assim, mas bem singela dessa parte de análise de estudos científicos, né, e uma análise um pouco até mais crítica das revisões bibliográficas que nós temos hoje, sabe? Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa liga, e acho muito legal também ter essa interdisciplinaridade para a gente ter uma visão global, sabe? E eu acho que as coisas também, elas acabam se complementando, né? As áreas acabam se complementando. Nem a Mari falou da abordagem em psicanálise, eu acho que é uma coisa meio que vai complementando a outra, né? Se a gente olha para uma abordagem só, né, e a gente aplica uma abordagem só no sujeito, eu acho que acaba ficando muito pequeno para toda a subjetividade que tem num ser, sabe? Então, eu acho muito legal a gente ter também essa parte, que nem o Ramon falou, né, da prática baseada em evidências, porque nós temos ali também estudos, né, que já tem eficácia, né, que já tem uma comprovação ali que dá para a gente usar como ferramenta. Exato. Maravilhoso, viu, Aline? Porque, por exemplo, a Aline, que é arquiteta, ela pode trazer diversos conteúdos aplicados à própria psicologia e neurociência, porque a gente entende que o ambiente ao qual estamos expostos modifica o nosso comportamento, né? Isso aí é muito trabalhado nesse livro que eu falei aqui, que eu recomendei, que coisas sutis no ambiente consegue interferir numa decisão, a forma como você demonstra alguma coisa. Então, a interdisciplinaridade eu acho uma coisa interessantíssima, e se você tiver algum conteúdo ali a ser trabalhado, pode mandar ali também, que a gente discute sobre, né? Tá, ok. Certinho, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão? Acho que por enquanto não, daí é mais a gente se organizar com a programação mesmo, né? Certinho. Então, espero que todos tenham gostado da nossa aula. Espero também que esta aula sirva como uma fonte de motivação para a gente se encontrar aqui semanalmente, mensalmente, presencialmente, enfim, e possamos trabalhar de forma unida e que esse tempo seja completamente proveitoso com conteúdos que nós não aprenderemos na faculdade, e espero que essa liga cresça, né? Aqui que a gente está falando, não estou falando de quantidade, mas de qualidade aqui do conteúdo. Então, a gente pretende tocar ela até final, depois da faculdade, enfim. É um ponto de encontro em que a gente vai dissecar diversos temas, certo? Então, essa aula vai ficar gravada. Quem não conseguiu, a gente vai disponibilizar lá no grupo. A gente vê se posta no YouTube ali para ficar mais fácil o pessoal assistir. Se não, a gente envia ali no grupo mesmo, se conseguir no Drive. Mas eu agradeço todos vocês que pegaram o seu tempo, que poderia estar fazendo outra coisa, e vieram aqui assistir a nossa aula, tá? Então, eu agradeço a todos. Tem alguma coisa a acrescentar, Mike? Alguma coisa Não, assim? não, agradeço também. A Yuri, a Mariana, o Ramon. Agradeço a todos. E então é isso, galera. A aula está finalizada, o bate-papo finalizado. Espero que esse projeto aqui consiga atingir dimensões maiores, tá? E a gente vai se falando no grupo. Vocês mandam ideias que você tem e a gente vai programando os próximos encontros. Isso presencialmente também. Fechou, galera? Combinado. Uma boa noite a todos. Obrigada. Não, eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.